Boa noite, eu sou o André, nós somos o Grupo 8 e eu vou apresentar agora a máquina de estados estendida integradas no Genesis. Nós criamos três componentes na máquina, no Genesis para isso e um Model Data Definition. No caso, criamos um Model, que fica junto com os outros componentes, e aí ele aponta para um Model Data Definition FSM, que por sua vez aponta para daí então os outros componentes, estados e transições. E só enfatizando, as transições são componentes. Boa noite, eu sou o Rafael e eu vou comentar um pouco sobre como que a gente fez essa integração ali, mostrando um Smart. Só relatando que a parte de plugins aqui eu tive algum problema de carregar o auto plugins, mas meu colega não, então um pequeno detalhe. Então esse aqui é o primeiro Smart que a gente vai estar apresentando, o Smart FSM1, e aqui tem a disposição dos componentes e MDDs que a gente usou, Model Data Definition que a gente usou aqui para implementar uma máquina de estados finita estendida. Então, basicamente, a gente instancia cada um deles e a gente chama o Connection Manager, que vai integrar e conectar os componentes que têm alguma relação. Um detalhe é que o Model ele está no fluxo de simulação e ele tem atachado a ele uma FSM. Então, a FSM não está diretamente no fluxo padrão de simulação, mas ela está relacionada ao Model. E como que a gente faz isso? A gente tem aqui um método chamado setFSMData, que vai adicionar isso a uma variável interna, mas durante a execução da simulação, o Genesis ele vai chamar o create internal e attach data, e aqui ele vai atachar, então, essa EFSM ao nosso Model. Um outro detalhe aqui que é válido apresentar também é que as transições, como elas têm uma guard expression, elas precisam ser avaliadas. Então, para isso a gente implementou isso no próprio check, na função check das transições, em que esse check vai chamar o parser do Genesis e vai fazer essa avaliação da guard expression a fim de checar a corretude da expressão. A gente pode ver isso aqui no log da execução da ferramenta, então os elementos aqui foram salvos, mas aqui na parte de fazer o checking, ele vai instanciar todos os componentes e os models data definition relacionado a essa simulação, e na etapa de checking, ele vai fazer o checking de cada componente e das suas expressões. Então aqui a gente vê, por exemplo, ele fazendo o check para essa transição 1 do nosso modelo de simulação. Depois ele checa aqui os model data definition. Um outro ponto a se ressaltar aqui é ele checar se tem algum componente que ficou desconectado ou algum model, algum componente que ficou desconectado. E a gente pode observar aqui que nenhum componente ficou órfão. Além disso, também depois no check ele vai mostrar uma pequena árvore aqui de como foi a relação de conexão desses elementos, desses componentes que a gente está usando para a simulação. Bom, para o Genesis poder reconhecer esses componentes, basicamente o que a gente fez? A gente adiciona tanto os Model Data Definitions que nós criamos, como por exemplo aqui a FSM, quanto os novos componentes para poder executar a FSM, a gente adiciona aqui no Plugin Connector. Assim, o Genesis vai ser capaz de encontrar o build dessas novas features que a gente integrou ao Genesis. Mas agora, mais especificamente sobre os novos plugins. Temos o Model Data Definition XGFSM, que possui uma lista de variáveis e uma pilha. Essa pilha vai fazer sentido mais para frente. E tem ponteiros para o estado inicial e o estado atual dele. Aí o outro Model Data Definition que a gente utiliza diretamente é as variable para armazenar as variáveis internas das máquinas de estado estendida, que elas são simplesmente inseridas ali naquela lista que eu acabei de mostrar. E aí temos os estados e as transições, mas os estados é um pouco mais simples, é só o nome, um booleano para dizer se ele é estado final ou não. Aí ele tem que apontar para a FSM em que ele pertence, mas ele também pode apontar para uma FSM como refinement, que também vai ser mostrado daqui a pouquinho. E por último tem esse booleano aqui, que é para ajudar na tomada de decisão de transições. E as transições, por sua vez, tem esses atributos. Tem 3 expressões. Essa primeira aqui é só um condicional para ver se ela vai ser ativada ou não. E essas duas aqui poderiam até ser comprimidas em uma só, mas a gente decidiu deixar separado, igual no Ptolemy, e para ficar mais organizado. Mas elas, logicamente, poderia simplesmente incorporar tudo que está no set actions
no Output Actions. E aqui tem as propriedades, né? São exatamente os mesmos nomes e respeitando os mesmos comportamentos que a gente encontra no Ptolemy, que eu também vou entrar em detalhes daqui a pouco quando falar do onDispatch deles. E por último, o último componente é o FSM Model, que está no mesmo nível do Dispose, no caso, né? Ele que é conectado ao Dispose, desse exemplo aqui. No FSM Model, ele só tem o próprio nome e um ponteiro para FSM. Agora vamos dar uma olhada nos onDispatch. Quando chega uma entidade no Model, ela vai ativar o onDispatch, mas ao invés de ele utilizar um sendEntity to component, como normalmente acontece, ele passa os parâmetros daquela função para FSM, com esse enter FSM. E ela, por sua vez, vai chamar o sendEntity to component para o current state. Claro que antes ela checa para ver se ela já não está no estado final e empilha o componente que está conectado ao Model. No caso do exemplo 1, um dispose. Para justamente nesse outro método aqui, no leaf, vai ser chamado lá dentro nos onDispatches correspondente das FSM state, que a gente também já vai ver daqui a pouco. Onde ele basicamente seta o estado que chamam ele como estado atual, desempilha e aí manda a entidade para o componente que estava na pilha também, que no caso do exemplo 1, normalmente seria o dispose, mas também pode cair no caso aqui de refinement, pular para um outro estado, né, de uma outra máquina ou dessa própria mesma máquina. Agora, o onDispatch da FSM State. Isso aqui a gente vê depois. Sempre que ele estiver entrando na máquina de estados, ele vai sempre cair nesse fire aqui, que preserva também o mesmo nome da função correspondente lá no Ptolemy, pelo menos muito similar, onde ele vai buscar todas as transições conectadas a esse estado e vai ter toda uma lógica aqui para checar aquelas várias propriedades que elas têm. Ele percorre todas elas, procurando as ativas e, enfim, checando as propriedades delas para serem checadas depois desse for. A primeira propriedade que é checada, então, é o determinismo. Se mais de uma transição estiver ativa e pelo menos uma das ativas for determinística, então ele dá um throw de uma exception. Daí, caso ela seja default, acontece o seguinte: se existem transições ativas, vai ser dada prioridade para as transições não default. Agora, por sua vez, se não existir nenhuma transição ativa, é dada prioridade para uma transição default. Porém, mesmo que não tenha nenhuma ativa e não tenha nenhuma default, uma transição ainda assim é tomada nesse primeiro estado. Isso preserva o mesmo comportamento do Ptolemy. Depois é verificado a propriedade de preempção. Então, se o estado atual tem algum refinement e a transição tomada não é preemptiva, daí a gente entra no refinement, né? Então entra para aquela pilha e tal e recomeça todo esse ciclo, né? É uma recursão, ainda que possa ser de outra máquina de estado, né? Mas enfim. E aí a gente passa a entidade para transição, né? Segue o fluxo do Genesis. No onDispatch da FSM Transition, a gente roda os output actions, os set actions, por isso que eu falei que dava para rodar meio que junto, mas deixamos separado, enfim, para ficar mais formal. A gente verifica qual estado está conectado a essa transição. Aí, dependendo da propriedade de history, a gente vai reiniciar o refinement do estado de destino. E antes de passar para o próximo estado, agora a gente vai setar aquele booleano que tinha no FSM State, porque daí quando a gente voltar para um dispatch event, dessa vez a gente vai cair nesse primeiro caso, que é o must be immediate. Ele já é setado novamente para false, então é realmente só para tomar essa transição aqui dessas funções em que ele se mantém ativo. Obviamente, se ele for estado final, isso não importa, então é saído da máquina de estado de qualquer maneira, mas se não for um estado final, ele vai para um file levemente modificado. Ele é muito similar, principalmente aqui de início. A grande diferença fica mais aqui para o final. Ele respeita as mesmas propriedades de determinismo. A diferença aqui é sobre a quantidade de transições enable. No outro caso, alguma delas seria tomada mesmo que nenhuma fosse ativa. E aqui não. Aqui ela só vai ser tomada se tiver alguma ativa e ela for immediate. Se tiver pelo menos uma immediate ativa, o fluxo é normal, e caso não seja, então a gente sai da FSM. Aqui rapidamente da FSM Transition, o que ficou para trás foi só como ele ativa as guard expressions e as actions, que ele usa o parser do Genesis. E aqui na FSM, além dessas duas funções, uma importante também é o init between, em que, enfim, é tudo reconfigurado aqui e todas as variáveis são rechamadas, né? São reinicializadas juntamente, né? E os valores também no parser são reinicializados. Isso é relevante justamente para aqueles casos em que a gente vai resetar um refinement. Mas vamos ver isso na prática. O primeiro exemplo que a gente separou é um extremamente
simples, só para pegar o funcionamento elementar ali. E a gente pegou esse exemplo do livro de referência passado, que é do Ptolomai. Na página 60 dele, a gente tem um diagrama, que é um exemplo de uma garagem. Ela tem um único estado e duas transições. Uma transição para quando entra carro e outra transição para quando sai carro. E aí tem simplesmente um contador interno para a quantidade de carros estacionados. Aqui nesse exemplo, a gente vai criar pessoas, atribuir um carro a elas, fazer avançar o tempo, e aí então a gente chega na FSM realmente. Na FSM vai ter uma única variável interna da garagem para contagem de carros, vamos ter aquele único estado inicial e vamos ter as duas transições mencionadas de quando chega um carro e sai um carro com um limite de 5 carros. Contudo, a gente tem uma transição a mais aqui que ele não faz nada quando não é ativada aquelas outras, né? Essa daqui, no caso, é default para que isso aconteça e todas elas são ativas como não determinísticas por consequência, já que essa transição 3 sempre é ativada e as outras duas só em casos específicos. Vamos rodar agora esse exemplo. Bom, aqui a gente começa a rodar as replicações. Como a gente pode ver aqui, a inicialização da FSM invoca a variável, apesar de ela ser iniciada depois também, né? Porque ela se encontra na lista de Model Data Definitions. Eis que a primeira pessoa é criada, atribuída a um carro e avança o tempo. Eis que ela chega na máquina de estados. Ela é direcionada para o primeiro e único estado, toma a transição 1, onde ela deixa o carro para trás, e depois do FSM State passa direto para o Dispose, e é removida do sistema. O mesmo para a pessoa 2, o mesmo para a pessoa 3, para 4 e para 5. Na pessoa 6, o estacionamento já se encontra cheio, então ela não consegue estacionar o carro dela. O mesmo para 7, para 8, para 9 e para 10. O mesmo acontece com a replicação 2. Tudo recomeça. E tudo funciona conforme esperado. Bom, agora eu vou estar apresentando o nosso segundo exemplo. A gente também tirou do livro de referência do Ptolomai, e aqui basicamente é uma máquina de estados finita estendida para representar um modelo de um semáforo. Então, nesse exemplo, a gente vai ter um contador, que vai ser uma variável, para contar o tempo ali de execução entre cada estado. Cada estado representa aqui o comportamento de uma das luzes da sinaleira. A gente também vai ter como input aqui se tem ou não um pedestre, ou seja, se ele apertou ou não um botão ali, está esperando para atravessar o semáforo ou não, e as outputs vão ser SIG-R, SIG-G e SIG-Y, que representa em qual estado que está, ou a cor do semáforo que tá ativo. Então, o código aqui a gente tem representado usando aquele fluxo que a gente implementou. Bom, a gente começa criando então uma entes do tipo pessoa, que vai entrar ali no nosso fluxo de execução desse modelo de simulação. A gente tem o create, tem o assigning, que a gente vai setar se tem ou não um pedestre ali para atravessar. A gente espera durante um intervalo de tempo, e então a gente cria nosso Model Data Definition representando aqui a EFSM2 e as variáveis associadas a essa EFSM, o nosso contador e os sinalizadores do estado ou a iluminação da nossa sinaleira. Depois disso a gente cria os 4 estados, o estado red, green, yellow e o pendente, e as devidas transições junto com as suas guard expression. Aqui vale lembrar de que as transições elas são todas determinísticas, e a gente está estressando aqui a funcionalidade ali parecida com a do Ptolomai, de que as transições elas são imediatas, ou seja, assim que se chega na transição, se a guard expression dela é satisfeita, ela é tomada mesmo antes de sair da máquina de estados. Então, essa é a funcionalidade do immediate, e por isso que a gente seta essa propriedade em cada uma das transições que a gente está utilizando aqui, exceto na última. Bom, depois de configurado todas as transições, a gente então cria o model, que vai conter nele uma referência para essa EFSM que a gente está simulando, e a gente adiciona então o model no nosso fluxo de simulação ali, conectando com o Dispose. Observando então aqui o log da execução da ferramenta, a gente tem o check, que eu já tinha explicado lá na outra, mas ele vai checar todas as expressões ali, usando o parser do Genesis. Vai checar também todos os Model Data Definitions que a gente tem aqui, inclusive as nossas variáveis e a máquina de estados finita estendida. Vai checar se não tem nenhum elemento que está órfão, então todos os elementos aqui, todos os componentes, na real,
estão conectados. Para essa a gente usou 18 componentes e 14 elementos, que mostra uma pequena árvore ali de como está feita essas conexões. E a gente vai então para a execução propriamente dita. Então a gente tem o create, em que vai ter uma pessoa associada aqui, vai passar isso para o assign, e no delay vai esperar uma quantidade de tempo ali até ele começar a execução no nosso model. A partir do model ele vai para o primeiro estado, que é o red. Então, se a gente vê ali no nosso exemplo, ele começa no estado red. Então, aqui ele vai chegar no estado red e vai aguardar durante um determinado tempo. Para esse exemplo, a gente setou o nosso tempo para 10, só a título de ser um pouco mais breve. Então, ele vai esperar nesse estado por 10 unidades, e aí ele vai, então, transicionar pela transição 2 para o próximo estado, que seria o estado green. Aqui, ao ele chegar, a gente observa na simulação que ele já está tomando a transição 4 para ir para o estado pending. Por quê? Porque a gente observa que já tem um pedestre ali esperando, ou um pedestre que apertou para poder atravessar a sinaleira. Então ele vai para o estado pending, vai ficar lá durante 10 unidades de tempo até satisfazer a próxima condição para ir para o então estado yellow. Depois que ele permanece o tempo de 5 unidades de tempo ali, ele então encerra a nossa simulação e vai para o dispose. E aí a pessoa é removida do sistema porque ela atravessou a sinaleira. E aqui começa as outras simulações de outra pessoa, agora uma pessoa 2 chegando no nosso ambiente simulado. E é isso.